Robert Johnson é um artista que, apesar da influência, ele gravou apenas 29 músicas, salvo engano, né? Exatamente. 29, né, Romero? É. E como o Romero falou ali na fala inicial dele, influenciou diversos artistas e trouxe elementos que são impressos até hoje no blues, né? Como Pacto, a Encruzilhada e tudo. Falar em Encruzilhada, eu tomei contato com a obra de Robert Johnson, acho, talvez vocês dois também, né? Mas com o filme Encruzilhada, nos anos 80, com Ralph Macchio, o Karate Kid, num momento que eu estava aberto a descobrir música, né? Adolescente, nos anos 80, tudo que vinha, principalmente com alguma referência de algum ídolo meu, né, que falasse alguma coisa, eu já me interessava. Em 88, 89, eu assisti o Eric Clapton ao vivo, na época que o Eric Clapton não falava tanta besteira, na Praça da Apoteose. E eu acho que é um dos grandes discípulos, né, da obra. O Eric Clapton tem um disco que ele gravou só com canções do Robert Johnson e tudo. É sensacional, tem um DVD também. É muito bom, é muito bom, é muito bom. A gente precisa separar o homem do artista, né, nesses momentos. Não dá para jogar no lixo tudo que o Eric Clapton fez. E com vocês, como foi? Então, o meu foi na adolescência. O blues sempre andou comigo, seja através dos bluseiros clássicos, ou seja através de artistas que têm no blues a sua espinha dorsal, como o Rolling Stones, como aqui no Brasil, né, o Barão Vermelho no início, bastante, assim, com essa pegada. Então, sempre foi um ritmo que despertou o meu interesse e minha admiração. Como vocês tomaram contato com a obra do Robert Johnson? Existe um marco? Em primeiro lugar, eu, por exemplo, eu conheci Robert Johnson sem saber que era Robert Johnson. Eu conheci ouvindo Love in Vain, no álbum Gimme Shelter dos Stones, que era o álbum oficial, e tinha lá a música Love in Vain, Traditional, Arranged by Mick Jagger, Keith Richards. Ou seja, eles nem colocaram crédito, que era uma coisa comum também, né, que já estava em domínio público. E eu me lembro que era uma música que eu, em primeiro lugar, assim, que é uma das músicas dos Stones que me capturou no início também. Então eu conheci isso, acho que foi lá por 85, assim, tinha um amigo meu que tinha esse vinil, né? Travou. Com muitos. É o uísque, tá vendo? Tá bebendo. Você deu uma travada. Você deu uma travada. E não foi nem do uísque. Onde é que eu travei? Em 85. Falar que o cara tá travado é que ele tá chapadaço, cara. Em 85, Márcio, no disco de 85. Em 85 eu conheci, então, o Robert Johnson através de Love in Vain, né? Da música dos Rolling Stones, no álbum Gimme Shelter. Não sei se vocês ouviram isso, tô repetindo de novo. Sim, sim. Meu amigo Gustavo Toniolo tinha esse vinil e, cara, conheci, tava ali, Arranged by Mick Jagger, Keith Richards e Traditional, não dizia quem era o autor. Depois, como sabemos muito bem, essa música é do Robert Johnson, enfim. Mas, cara, como muitos de nós aqui, talvez, eu já vi algumas pessoas falando ali no chat. Cara, eu conheci no filme realmente na Encruzilhada, em 86, no Crossroads, aquele filme do Walter Hill, com Ralph Macchio, Joe Seneca, que na verdade é um filme recheado de clichês, né? Um roteiro, diria que enciclopédico da experiência do blues, com todos aqueles clichês, enfim, baseado nas lendas da vida do Johnson, aquela coisa, na tal da busca da canção perdida do Robert Johnson, como está no roteiro do filme, né? Eu diria o seguinte, Sal, Romero, o pessoal que tá ligado aí, quase 40 anos depois, eu acho que A Encruzilhada é um filme que envelheceu bem, viu? Eu revi ele há um tempo atrás, inclusive. Tirando justamente aquela parte final, aquele duelo distópico lá do Steve Vai. Com o Steve Martin, que é o Ralph Macchio, né? Que é uma tentativa. Depois também eu fiquei sabendo dessa história, na verdade, que era uma tentativa de colocar, vamos dizer assim, o herói da guitarra de verdade, tocando lá, tentando sintonizar o público com um artista real, com um blues híbrido, de alguma forma, né? O que, para mim, é o grande ponto baixo do filme, porque, na verdade, é a parte realmente que envelheceu mal. Mas o que envelheceu bem nesse filme
são realmente essa parte de trabalhar bem os clichês da história do Johnson. Eu acho que o Ralph Macchio tá legal, como o suposto bluesman iniciante, né? Quer dizer, se intitula um bluesman, mas ele não é um bluesman. O John Seneca como o cara veterano de guerra, que realmente é um bluesman, que tenta mostrar os caminhos para ele, mas tem todas aquelas dubiedades do personagem dele. E a trilha sonora do Ry Cooder, que é simplesmente sensacional, né, cara? A trilha é um destaque à parte, né? Eu tenho aqui o vinil, inclusive. Cara, essa trilha, ela é simplesmente maravilhosa, né, cara? Eu acho que também, da mesma forma, envelheceu muito bem, assim. Eu gosto demais desse disco e eu lembro que na época em que não estava no YouTube, né? Na época que não existia o YouTube, coisa e tal, tinha um amigo meu, um vizinho meu, que morava nos fundos da minha casa, que tinha esse vinil. E ele ouvia do fundo da minha casa ele tocar isso. Ele comprou no ano que saiu, acho que foi 86, 87. Depois eu fiz uma fitinha, acabei comprando um disco depois. Enfim, o que eu fiquei sabendo também depois sobre isso, que aquele duelo de guitarra, na verdade, foi a grande decepção do Ry Cooder, junto com um cara chamado Arlen Ruff, que era o cara que fazia as partes da guitarra do Ralph Macchio, que ele dublava esse guitarrista, que era um professor de guitarra, inclusive. Mas eu cheguei a ouvir que o duelo é feito, os dois são feitos pelo Steve Vai, os dois solos no duelo. E aí o que acontece, cara? Na verdade, o Ry Cooder e o Arlen Ruff tinham feito um duelo, uma outra versão desse duelo, que era mais da linguagem do blues, né? Que inclusive, para quem acessar depois, grinksmemorabilia.com.br, está disponível lá o duelo que eles tinham proposto para o Walter Hill, e uma legal. Segunda parte da música. Tem um SoundCloud disso que está lá, está disponível para as pessoas ouvirem, que infelizmente foi descartado pelo Walter Hill. Para mim foi o grande erro dele, mas enfim, eu acho que o filme, falando sobre como eu conheci Robert Johnson, foi aqui realmente que eu fiquei sabendo. Robert Johnson, o cara do Pacto com o Diabo, aquela coisa, sim. A mítica como ela realmente se formou. Tive a chance de ver esse filme no cinema, depois como desconheci a trilha sonora, e para mim realmente assim foi uma porta de entrada fantástica para o blues. Assim, acho que tivemos a sorte nos anos 1980, e eu acho que, de alguma forma, o cenário do blues foi revigorado naquele período por esse filme, né? Que seja de uma forma tortuosa, mas isso aconteceu. Muito bom. Romero. Além do filme, eu também me lembro bem do filme, além do filme, assim, eu sempre tive uma coisa... desde a adolescência, assim, na época era um pouco mais difícil, depois isso foi ficando muito fácil, né? De você ver, assim, o que aquele cara ali que você gosta ouvia. Sempre gostei disso. E aí você chega em Muddy Waters, você chega em Howlin' Wolf, aí você chega sempre em Robert Johnson. Meio que todos os caminhos, apesar das encruzilhadas, levam todos os caminhos levam a Robert Johnson. Levam a encruzilhada do Robert Johnson. Eu lembro que tem uma música, The Lemon Song, do Led Zeppelin, tá no Led Zeppelin 2. Baita lembrança. O The Lemon Song, eu achava curiosa aquela metáfora do limão. Apesar de ser, obviamente, uma metáfora erótica, ela é um tipo de erotismo muito distinto do que a gente tem no Brasil, no português. Você nunca vai falar uma coisa dessa como uma coisa de erótica, esprema meu limão, nunca. Assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então aí, o que é essa ideia do limão, né? Aí você chega em Howlin' Wolf, aí você chega em Robert Johnson. Sempre é isso, aí você vai chegar no Robert Johnson. E aí tem aquela caixa do Robert Johnson, reeditada, né, que com todas as 29 músicas do Robert Johnson. Comprei a caixa. Quando eu comprei a caixa, é interessante, né? Porque isso é uma coisa muito séria que vai acometer cada vez mais as próximas gerações. Quando você escuta a caixa do Robert Johnson, à primeira vista, eu não era tão formado assim, não achei muita coisa. Assim, falei, gente, mas isso não é tão diferente. Porque é difícil você entender que aquilo era a primeira vez que estava sendo feito daquele jeito. É muito rudimentar. Essa perspectiva de tempo é importantíssima para sacar isso. Essa perspectiva é muito complicada, porque, assim, tudo que está ali é basicamente o que você escuta de blues desde sempre. Só que nós estamos ouvindo blues assim. Só que naquela época era a primeira vez que estava sendo feito daquele jeito, né? E isso é tão forte,
da gente imaginar o John Hammond fazendo show no Carnegie Hall, que ele queria fazer um show com as origens, para as pessoas entenderem a origem do jazz, do swing, da música pop da época, e aí ele vai buscar na origem do Delta Blues, do blues do Mississippi, né, do country blues, como queiram, e ele vai buscar o Robert Johnson. O Robert Johnson tinha morrido há apenas 6 meses daquela data, e aí ele não podia, obviamente, ir no Carnegie Hall, e aí ele põe um gramofone tocando uma gravação do Robert Johnson, e a plateia adora aquilo. Por que isso? Ninguém jamais tinha ouvido alguém tocar daquele jeito, alguém cantar daquele jeito, alguém fazer solo e base daquele jeito. E isso é totalmente diferente. E ter essa perspectiva é difícil, né? Então, a primeira vez que eu ouvi, obviamente eu não tinha, então falei, bom, então isso é interessante, bem rudimentar, mas quanto mais você vai ouvindo, você vai vendo esses elementos se repetindo em outras canções, na base do que a gente vai ter como blues sempre, né? E aí fica muito interessante. É a mesma coisa de ouvir... Você vê a importância do Robert Johnson, Grings? Eu tenho esse disco aqui do Sondhausen, The Real Delta Blues. E é incrível que... Olha o título, né? 14 canções daquele que ensinou o Robert Johnson. Nem muito ensinou o Robert Johnson, mais zombou do Robert Johnson do que ensinou o Robert Johnson. O que, na verdade, acaba tendo uma grande mentira aí, mas tudo bem, né? Uma outra mentira. E tá aqui. Você vê a importância. E aqui tem todo um histórico do Sondhausen. Quando você vai ouvir aqui também, o Sondhausen, inclusive, tocando aquele violão de aço, né? Um violão bem típico dos Estados Unidos, e que eu acho lindo, né? Assim, também é isso, até você entender o que está rolando, seja, porque vai soar muito rudimentar, né? Até pelas gravações mais antigas e tudo, mas quanto mais você vai ouvindo, mais você entende esse culto ao sujeito. Então foi muito por isso, a partir do filme e por esses caminhos, especificamente por conta do Led Zeppelin, por conta de The Lemon Song do Led Zeppelin 2. E tem uma coisa, eu vou voltar nesse tema que tu falou do Lemon Song, porque é interessante, né? Porque são duas histórias envolvendo essa expressão do limão. Primeiro, porque o Led Zeppelin regravou Traveling Riverside Blues, que é onde ele fala isso, né? Que o Johnson fala: You can squeeze my lemon till the juice runs down my leg. Você pode espremer o meu limão até o suco escorrer pela minha perna. É o que diz a canção do Johnson, né? Só que o Plant, além de regravarem isso em single, na verdade, acho que foi um dos poucos singles do Led Zeppelin, saiu depois, eu não recordo bem essa trajetória, mas eles regravaram Traveling Riverside Blues do Robert Johnson. O xará do Robert Plant, o Bob Plant, fez uma letra, uma música chamada The Lemon Song, aí, exatamente usando essa metáfora, em que ele diz assim: Squeeze me, baby, till the juice runs down my leg. Aperta mais, amor, até o suco escorrer pela minha perna. Ou seja, isso mostra realmente a música foi no final dos anos 30, no final dos anos 60, ou seja, 30 anos depois, ela está voltando de uma outra forma, repaginada, numa banda, que era a banda do momento, transfigurando o blues, que era uma coisa que o Jimmy Page sabia fazer muito bem. Então isso é realmente assim, sensacional. Assim, da mesma forma que os Stones fizeram quase que simultaneamente com Love in Vain, né? E assim como o próprio Cream havia feito com Crossroads, né? Então, ou seja, era o blues de novo voltando dos anos 60, e muito por culpa do quê? Do Johnson. Aquele disquinho de 61 que reuniu as gravações, coisa e tal, que veio dentro de uma onda da juventude universitária dos anos 1950 de comprar os discos 78 rotações, e aí aquilo começou a circular, e as músicas do Johnson começou a vir à tona de novo, começaram a se falar de Johnson no final dos anos 50, e em virtude disso, o John Hammond falou, tá na hora de agrupar um álbum, e aí que ele lançou o álbum, aquele 61, que realmente fez a cabeça de toda aquela, principalmente dos ingleses, que é o King of Delta Blues Singers, né? É isso aí.